Há uma espada sobre a minha cabeça. É uma ideia que não quer que eu me esqueça. Que eu tenho que estudar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ser alguém, não posso ser ninguém. Há uma espada sobre a minha cabeça. Mais ou menos assim é a letra da Plebe Ruth, que fala sobre pressão social, o controle social. Inclusive essa letra, se eu não me equivoco, até é do Renato Russo. E nessa letra se fala uma verdade, que desde quando nós nascemos, nós somos controlados. E muitos desses controles têm abusos. Alguns desses controles são bons. Por exemplo, você ter medo de determinada coisa, ou de fazer determinado ato, pois se você não tiver aquele medo, você pode perder a sua vida. Agora, aquele medo, ele pode ser bom para preservar a sua vida. E é tudo com equilíbrio. Você tem que atravessar um determinado caminho. Tem que atravessar. Você tem medo, mas tem que fazer. Então você tem que passar por aquele medo. Você tem que vencê-lo. Diferente de você não precisar passar por aquele medo e você querer passar. Então é mais ou menos assim o controle social. O medo é um controle social interno nosso, com toda certeza. E tem aquele medo que é muito maior, que enterra a pessoa viva. E tem aquele medo que é o salutar, que é o positivo, que preserva a sua vida. Agora, como a gente vive em sociedade, além das barreiras, além dos próprios controles sociais internos, que eu falei lá no outro vídeo, interno, externo, formal, informal, nós temos, como também foi salientado lá naquele vídeo, em cada grupo o controle. O controle da sua vida, o que você deve pensar, o que você deve fazer, o que você deve vestir, o que você deve agir, o que você deve agir. E a instituição religiosa, ela entra no contexto do controle social interno e ela pode ser perversa quando ela vira uma seita e ela não tem como fundamento, como base, a Bíblia Sagrada. Deus, do ponto de vista espiritual, é o controle social nosso. Ele nos controla com toda certeza. O mundo está sob o controle de Deus, é o que a Bíblia nos diz, apesar do mundo já estar no maligno. Mas Deus está a par de tudo. Deus controla a nossa vida. No entanto, contudo, todavia, Deus não é abusivo. Deus deixou o livre-arbítrio. Cada um segue o seu caminho, nem por força, nem por violência. Mas é óbvio que no final desse caminho tem um destino. Ou no final dessa ação, como consequência, tem um destino. E já deve saber, né? A pessoa fez coisas boas, vai colher coisas boas. A pessoa fez coisas más, vai colher coisas más. Vai para o céu, vai para o inferno. O problema em si não é o controle social. O problema é conforme o controle social ele é realizado. Qual é a fórmula do controle social? Quem está exercendo o controle social? O que está acontecendo? Se o controle social ele é feito para manipular as massas em detrimento da maioria, sendo benéfico para a minoria. E a igreja, aquela CNPJ, que é a empresa, ela tem muito de controle social. É uma maneira dela conseguir viver. As grandes lideranças de igrejas só conseguem viver à base do controle social. Elas vão tintindo vários tipos de controles, ou até exacerbando alguns que você tem, ou despertando os mesmos. Por exemplo, a questão do medo, você já tem medo. E aí a religião lá exerce controle social a dizer assim, olha, se você não fizer isso aqui, não dá o dízimo, por exemplo, você vai para o inferno. Se você não fizer isso aqui como eu estou mandando, você vai para o inferno.
Então aumenta 1000 vezes o estágio do teu medo e te aprisiona. Faz uma lavagem cerebral na sua cabeça, faz uma lobotomia. E desses tipos de controle social nós temos que ser contra. Nós temos que rechaçar, que realmente lutar, que resistir, que vencer com o escudo da fé. Porque esses controles sociais são meramente humanos, não servem para o bem da coletividade, servem para o bem de alguns. Tem muita hipocrisia, farisaísmo nesse meio. E depois que você sai desse grupo social que lhe controlava, você vê o mundo mais amplo, você vê as coisas mais diferentes, você consegue inclusive entender Deus, porque você estava preso numa gaiolinha, numa caixolinha, achando que aquilo era o reflexo da ação de Deus, que aquilo era a existência de Deus, que ali tinha Deus. E não é bem assim. Então, muitos são enganados. É a grande verdade. A gente pode até fazer uma paráfrase daquilo que Jesus disse. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são enganados e poucos estão alertados. São sábios. Porque na boa vontade, na ingenuidade, naquilo que está até mesmo na Bíblia, que o outro incutiu um embasamento, entre aspas, bíblico, mas com uma interpretação, uma hermenêutica totalmente equivocada, você ficou preso àquela loucura, você ficou preso àquela besteira. E depois que a graça de Cristo lhe alcança de verdade, o favor merecido, que tira as vendas dos seus olhos, você consegue enxergar o tamanho da tolice que você fez e contribuiu em nada. Mas aonde que eu quero chegar com essa conversa toda? Eu quero chegar exatamente na questão do fanatismo, da alienação, na idolatria, que essas três coisas fazem com que o controle social continue sendo exercido por instituição religiosa, por quem quer que seja. Faz com que você continue preso, que você seja escravo, que você seja uma pessoa não liberta. Porque está preso ao homem. Lembramos de uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo dizia que ele era o prisioneiro de Cristo. Mas a gente sabe que ele estava livre. A gente sabe que ele tinha o Espírito Santo de Deus, que ele tinha as benesses. Ele estava preso como um cristão porque perseguiram ele, incriminaram ele. Então é diferente de você ter uma falsa liberdade no qual você está preso. Paulo estava preso por conta dos homens, mas espiritualmente ele não estava preso. Em outro sentido ele não estava preso. E muitos ditos crentes cristãos, achando que estão servindo ao Senhor Jesus, achando que estão sendo crentes em Deus, estão mais presos, mais alienados, mais escravizados, que nem imaginam. Por quê? A graça de Cristo, a verdade de Cristo não chegou a eles, a verdade que liberta, que transforma. Então fuja, meus caros, desse controle social exercido por denominações que têm o pretexto de estar conduzindo você a Cristo, a salvação, mas na realidade eles querem o quê? Dinheiro, riqueza. Eles querem viver bem, pois depois que todos estão aqui como bonecos de ventrílogos, eu faço o que eu quero, eu coloco ali, eu coloco acolá, eu faço eles brigar por conta daquilo que eu mesmo criei, do factório que eu criei, eu acabei alienando, eu acabei fanatizando. Essa gente agora eles são meus, meus gados, são meus servos, seguem o que a minha voz, sendo a verdadeira, faz. Por isso que nós temos muitas pessoas que quando começam a pensar, a raciocinar e ver o tamanho da besteira que fizeram, a desprezar a Deus, a xingar todo mundo, a ficar revoltados, indignados e por aí em diante. E o processo realmente é este. Se a pessoa deixar o Espírito de Deus controlar ela, vai ter um pensamento mais diferente, vai viver
de uma forma equilibrada, vai se pautar pelo fruto do Espírito Santo, que um deles vem a ser exatamente a temperança e o equilíbrio. Agora, realmente, quando a pessoa se deixa controlar pelo homem, pela instituição, e não se deixa controlar pelo Espírito Santo, é complicado. É complicado tirar aquilo da cabeça, porque ela vai associar, não, mas aquilo que ele falou era de Deus. Não, mas isso é de Deus, diferente não é. E eu não estou falando aqui da questão necessariamente de uso e costume, eu estou falando em questões que vão além, que vão àquele extremo de zelo. Por exemplo, você ter que jejuar 7 dias, você ter que ter assinado numa carteira, você jejuou aqui 7 dias, tem que mostrar lá, para dizer que você é um santo, que você prega a palavra. Você pode pregar a palavra porque jejuou, porque fez tantas campanhas de oração, porque deu dízimo ali registrado, porque compareceu nos cultos doutrinários, como eu já falei lá no primeiro vídeo, porque você participou de tantas ceias. Isso é maluquice. Não precisa disso. Não precisa desse controle. Abraço. E nós vamos seguindo até a quarta. Vou fazer 5 partes. Essa é a terceira do controle social da religião.